Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre casamento. Casamento é um assunto que há muito tempo vocês me pedem para falar um pouco mais sobre o assunto. Às vezes eu já respondi até algumas caixinhas, mas hoje a gente vai falar aqui no ao vivo, vai falar com um tema mais organizado. E antes de tudo, eu queria dizer que, primeiro, quando eu falo de casamento, eu falo de casamento com um propósito cristão. Eu não falo de casamento como o mundo vê, como o mundo acha. Eu falo como a Bíblia diz, como eu acredito que Deus quer que sejamos. Tá, né, amiga? Que bom. Então, eu acredito que é como Deus quer que sejamos e não como nós queremos que seja. Então, assim, o que eu falar aqui, o máximo, né, vai ser embasado, né, na Bíblia. E também, assim, em experiências, em conselhos, em experiências minhas e de outras pessoas, que eu sou muito observadora, também ouço muito minhas amigas, enfim. E aí eu queria que vocês se desfizessem de todas as crenças, de todos... como é que eu posso dizer? De tudo que limita você a viver um casamento cristão. E principalmente 2 pontos que eu trouxe aqui. Ser feminista, ser machista. Se dispõe disso, porque se você for julgar tudo no seu casamento, por isso ser feminista, por isso ser machista, você vai viver numa guerra, né, de ideais. Então, dispõe-se dessas amarras, né, dispõe-se dessas ideologias para viver um casamento cristão e para entender o que eu tô querendo dizer. Porque senão daqui a pouco vai vir gente aqui me atacar, e que eu tô sendo machista, que eu tô sendo feminista, que eu tô sendo isso, que aquilo, e eu não sou nenhum dos dois, tá? Nem sou feminista, nem sou machista. Eu quero muito que vocês, assim, se abram. Coloquem as coisas aí no comentário, falem da experiência de vocês. Se eu falar alguma coisa que vocês vivem, que vocês pensam o contrário, coloquem aí. A gente tá aqui pra interagir, pra tomar um café, que na verdade hoje é chá, juntas e trocar uma ideia. Não é só eu não, tá? Até porque eu tô falando aqui de opinião. O que é casamento? O que é o casamento pra você? Eu dei destaques aqui pra uma passagem de Gênesis. E da primeira definição que Deus deu, né, para a união entre homem e mulher, antes do pecado. Ainda antes do pecado foi o que Deus disse. Por isso, deixa o homem, o pai e mãe, e une-se à sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne. Deixar pai e mãe. Eu acho que esse é um ponto forte, um ponto polêmico, que a gente se pega e às vezes não quer deixar, às vezes acha que o nosso pai e nossa mãe podem opinar no nosso relacionamento. O nosso pai e nossa mãe têm o poder, às vezes, de decisão pra gente. O que é que eu faço, mãe? O que é que eu faço, pai? Meu marido isso, meu marido aquilo. E quando Deus nos fala deixar pai e mãe, viva a sua vida com seu esposo. A partir daqui, você deixa de depender dos seus pais e você passa a viver em comunhão com seu esposo. Então, dispa-se dos seus objetivos egoístas, daquilo que você pensava só pra você e agora passe a pensar a dois. Então, quando a gente ouve falar... Desculpa, Deus. Quando a gente ouve falar casamento é renúncia, você só abre mão pelo outro e não sei o quê, é porque o casamento é a comunhão dos dois. Então, não adianta a gente querer viver um casamento com objetivos egoístas, com metas egoístas, e achando que você é o centro do mundo e que tudo gira em torno da sua vontade. Porque não é. Então, começamos com isso. Deixar pai e mãe, de verdade, não é se intrigar, mas entender que a partir daí é você e seu esposo. E se despir dos seus objetivos egoístas. De tudo aquilo que você pensava só pra você. Ok? Acreditar numa união incondicional. O que é acreditar numa união incondicional? Quando você fica pensando, se fizer isso eu me separo, se fizer isso eu deixo ele, se isso eu deixo ele, se isso, aquilo e aquilo outro, você não tá pensando numa união incondicional. O que é incondicional? É sem condições, sem condição, sem condicionamento. Então, eu quero viver o meu casamento e eu tô vivendo por um propósito de não me separar e não buscando motivos para me separar. É diferente. Se você viver em busca de um motivo para você se separar, você vai se separar na primeira tempestade. Porque na primeira vez que haver uma turbulência, você vai dizer, casamento não é para mim. E na verdade você só tá sendo ali lapidado, sendo forjado por aquela situação. E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre tribulações. Meninas, compartilha aí a live, ajuda aí a alavancar. Ajudem aí. Seguindo. Quando a gente
casa, a gente vira um só, mas a gente também ganha uma força que sozinho a gente não tem. Quando a gente tá na adolescência, quando a gente é solteiro, a gente se sente muito sozinho, não é? Acontece muitos momentos, tipo, eu tô vivendo esse problema, um problema no namoro, isso e aquilo. Não que deixe de haver, tá, gente? Mas assim, quantas e quantas lutas a gente se vê sozinho. E aí, o casamento, ele vem pra adicionar. Ele vem pra adicionar e pra nos dar uma força que sozinho nós não temos. E a prova disso é quantos relacionamentos que você vê, que você conhece, que são prósperos que eu digo em crescimento juntos, enquanto pessoas, enquanto financeiro também, mas enquanto pessoa, enquanto família, enquanto criação dos filhos, são prósperos porque os dois estão juntos no mesmo propósito. Os dois estão juntos numa mesma missão. E entendem que ou os dois se ajudam, ou os dois se ajudam, ou nada vai dar certo. E aí eu trago uma outra passagem de Eclesiastes. Na verdade, esse capítulo ele fala sobre as tribulações da vida. Ele fala sobre a vida no geral, mas eu trouxe só uma partezinha que me remete muito ao casamento também, tá? Esse capítulo, ele fala muito sobre o egoísmo. Esse capítulo ele fala muito sobre o egoísmo, sobre andar sozinho, sobre ganância, sobre vaidade. E aí, nesse ponto que eu quero destacar, que é o versículo 9, ele fala assim: melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Ou seja, o seu trabalho, ele tem um motivo a mais. Ele tem um maior propósito do que você fazer só por si mesmo. Inclusive, antes desse versículo, acabei não colocando aqui, antes do versículo ele fala sobre a vaidade do homem que trabalha quando não tem uma família. Quando busca riquezas e não tem sua família para partilhar aquela riqueza, que de nada isso adianta. E aí, na sequência desse versículo 9, diz assim: porque se caírem, um levanta o outro. Se dormirem, se esquentam juntos. Eu coloquei aqui com minhas palavras, mas é o que vem nos próximos capítulos. Se dormirem, se esquentam. Se alguém for contra um, os dois resistirão. Ou seja, se você tá sozinho, tem quem te levante. Óbvio que nós sempre temos a Deus, né? Nós sempre temos a Deus. Mas aqui no mundo, em sentido de relacionamento humano, se você cair e não tiver ninguém, quem te levanta? Numa noite fria, quem te esquenta? E numa situação onde o mundo, onde alguma pessoa está contra você, quem te defende? E o marido está nessa posição de defesa. E aí a gente vai entender um pouco mais essa posição de defesa quando a gente chegar no ponto de submissão, que é outro ponto polêmico que eu vou falar aqui daqui a pouco. Mas um defender o outro. Sabe aquela coisa de que você vive ali com seu esposo, às vezes você tá até chateado em alguma situação, mas acontece uma situação que alguém te magoou, ele sente. Meu esposo, ele é assim, às vezes, ele me magoou muito com o jeito que ele tem um jeito bem frio, calado, enfim, mas quando ele vê que alguém me magoou, eu vejo ele tinindo. Eu vejo ele tinindo querendo me proteger. Não é, Vi? Então, assim, o homem tem essa posição de guardião. Ele tem essa posição de guardião. Mas a mulher tem a posição, sabe de quê? De guardião dos sentimentos dele. O homem, ele não desabafa com ninguém, não é que tá falando de sentimentos. Mas a mulher que conhece seu esposo, ela sabe quando ele tá com o pensamento conturbado, quando ele tá triste, quando ele tá acanhado, a mulher sabe. Então ela também é o suporte de proteção dele. Mas o homem, ele é um guerreiro, sabe? Ele é a força bruta da casa. Eu tô adiantando outro ponto, então vamos seguir aqui. E aí eu queria, inclusive, indicar uma série pra vocês, ela se chama Sex Life, tá? Não é uma série cristã, é uma série pra reflexão. Por que que eu tô indicando pra vocês essa série? Essa série, ela é a história de uma mulher, ela é a história de uma mulher que ela vive um dilema aí entre a vida perfeita num casamento com o marido, um marido muito bom, seus filhos, enfim, e a vida mundana. Então, assim, acaba trazendo pra gente um pouco do refletir sobre algumas situações da vida que às vezes a gente se pergunta, que a gente se questiona. Mostra um olhar por fora de algumas situações
que a gente não percebe o quanto tá sendo vaidosa, o quanto tá sendo egoísta. Deixa eu olhar aqui os comentários. Isso, pois é, tá vendo? Ainda bem que vocês estão pegando a mensagem. E aí vocês vão conseguir, se não se ver, mas ver também como combater, né? Como não cair em algumas tentações, se você assistir com um olhar crítico, tá? Então, essa série, ela representa muito o egoísmo e a vaidade pra mim. Eu assisti ela do início ao fim. E o final, pra mim, assim, também foi muito chato, mas é bom a gente assistir e refletir pra gente ver, assim, é a realidade de muitas pessoas. Pelo qual motivo muitas famílias se destroem, é pelo egoísmo e a vaidade, sabe? É pra gente não saber abrir mão de si pra viver o propósito do casamento. Não é pelo homem, é pra viver o propósito do casamento. É entender o propósito do casamento, sabe? Não é aquela coisa, fiz por ele. Não, fiz pelo meu casamento. Fiz pelo meu... pela promessa que eu fiz a Deus no altar, né? Então é sobre isso que eu quero falar nesses pontos. Desculpa, gente. Beber um chazinho. E aí, eu trouxe agora um pouco sobre as tribulações do dia a dia. O dia a dia agora de uma forma mais prática. Vamos conversar um pouco de uma forma mais prática. Coloquem aí pra mim nos comentários qual a maior dificuldade de vocês de lidar no casamento. Qual a situação? Sei lá, ciúme, bebida, não sei. O que? Conversa, comunicação, o que é? Qual é a maior dificuldade de vocês no casamento? Eu tô perguntando isso e eu queria que vocês colocassem aí, porque a gente precisa, às vezes, ver um pouco o problema do outro pra visualizar o nosso. Pra entender qual a gravidade do nosso, entender também que outros casamentos também têm as suas dificuldades. Porque a gente olha muito pro casamento dos outros e diz, mas o casamento de fulano é perfeito. Ah, mas o marido de fulano faz isso que o meu não faz. Quantas vezes a gente faz isso? Mas quantas vezes a gente para pra olhar o problema do casamento do outro? Não com o cunho julgador, tá? Eu tô falando desse ponto de comparação. Fulana também sofre com isso, cicrana também sofre com aquilo. Fulana tem um problema que eu não tenho. Fulana tem um problema que eu não tenho. E talvez eu não tivesse força pra lidar com aquele problema que fulana tem. Não é que o problema seja melhor, mais fácil ou mais difícil do que o outro. É porque cada uma tem as suas tribulações para passar. Cada um tem as situações necessárias para ser forjado. Nós não somos iguais, então nós não vamos passar por situações iguais. Exatamente, Vi. Todos os casamentos têm pontos positivos e negativos. Olha quantas situações já apareceu por aí. Marido que não se abre, o diálogo, sogra. Quantos têm problema com traição, né? Quantos têm problemas com traição, com bebida, marido alcoólatra? Às vezes é só bebida, às vezes é o alcoolismo em si. E como é que a gente lida com isso tudo? Primeiro, parando de comparar. Esse ponto eu quero chamar muito a atenção para vocês. Parem de comparar, principalmente olhando as qualidades dos maridos das outras, tá? Parem com isso, que isso só coloca você ainda mais para baixo. A primeira é essa. E aí, eu coloquei mais uma passagem pra gente ouvir e refletir um pouco. Tá passando um carro de som aqui, minha gente. Só um minutinho. Deixa eu passar o carro de som que eu continuo. Aê, Guga! Eita, Guga. Acho que ninguém te chama de Guga mais, né? Bora tomar um chazinho, Guga. Testemunho, gente, de Vitória. O marido que hoje é bom, já foi difícil. O meu hoje é uma bênção, mas já foi difícil. E veja, hoje sendo uma bênção, você ainda passa, vez ou outra, por uma tribulação, né? Não adianta a gente esperar o casamento perfeito, sem nada acontecendo. Passamos os momentos, às vezes passamos até uns meses, tudo bem, ok. Mas daqui a pouco vem uma tribulação e a gente vai aprender a lidar. O carro já passou, então eu vou continuar, gente. Eu coloquei mais uma leitura. Agora, de Provérbios. E atentem-se a esse ponto.
Em Provérbios 19, versículo 13 e 14. O filho insensato é a desgraça do pai. E um gotejar contínuo, eu já fiz essa reflexão aqui, mas eu vou repetir ela porque eu acho muito necessária. E um gotejar contínuo, as contenções de uma esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Certo? Então, eu quero que vocês se atentem a essa passagem. Um gotejar contínuo, as contenções de uma esposa. O que é que nós precisamos ver como contenções? Reclamações. Vai lá, Guga, beijo. Ai, amiga, amém, amém. Terá mais na sua mais tarde. Vamos lá. O gotejar contínuo, as contenções das esposas. O que é as contenções? Reclamações. Reclamações. Ah, mas eu tenho motivos para reclamar. Ah, mas ele só vive fazendo isso. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. A gente sempre se justifica. Sempre se justifica com alguma coisa. Sempre tem um porquê estar reclamando. Sempre tem um porquê. Meu defeito era me achar perfeita demais. Hoje eu paro e revejo a situação e converso. Exatamente. Se achar perfeito dificulta, porque você coloca o outro numa posição de inferioridade, inclusive, né? E aí você reclama e diz, eu só reclamo e ele não me escuta, e ele não muda, e não adianta de nada. Não é assim. Mas veja, o próprio Deus inspirou essa escritura, através de Provérbios. Um gotejar contínuo, as contenções de uma esposa. E aí eu quero chamar a atenção para uma outra leitura que eu não vou fazer porque é enorme. Então, se você puder anotar e depois fazer essa leitura, seria maravilhoso para a sua vida. É Provérbios 31. É o louvor da esposa virtuosa. No louvor da esposa virtuosa, são colocadas várias situações onde a esposa resolve, onde a esposa administra a situação, né? Ele não coloca a esposa virtuosa como reclamadora. Ele não coloca a esposa virtuosa como aquela que tudo vai pedir para o marido resolver. Ele coloca como resolvedora, ele coloca a esposa virtuosa como uma comerciante, ele coloca a esposa virtuosa como uma administradora do seu lar, ele coloca a esposa virtuosa como uma mulher de fé, como uma mulher que resolve os problemas do marido quando ele não está. E como uma mulher que é bem vista na sociedade. Como uma mulher que as pessoas olham com admiração. Vocês acham que a sociedade vai ver com admiração essa reclamação? A esposa gotejante. O quão chato é uma goteira? Quem já morou no sítio, em casa com um telhado sem forro de gesso ou laje, sabe? Quanto uma goteira é chata. É bom dormir com uma goteira, é bom comer com goteira, é bom fazer qualquer coisa com goteira. Toque, 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 toque. Você tá sendo paz pro seu lar se você não almoça sem reclamar, você não cuida da sua casa sem reclamar, você não vive momentos com sua família sem reclamar. Que tipo de esposa você tá sendo? A esposa gotejante ou a esposa que resolve? E na minha Bíblia, eu também tô com ela para mostrar para vocês. É uma Bíblia de estudo para mulheres, tá, gente? É voltada para mulheres o estudo. Na parte do estudo dessa parte da esposa gotejante, tem uma passagem que a autora ela coloca assim: a esposa virtuosa administra seu lar com competência e sabedoria. Competência e sabedoria. Ou seja, ela não só resolve, ela entende o propósito do que ela está fazendo. Ela faz com vontade de fazer. Ela faz entendendo a sua missão dentro do seu lar. Ah, mas em contrapartida tem aquele marido que não faz nada, que se encosta na esposa, que não resolve nada. Não é? A gente sabe que existe. E como resolver isso? É gotejando? É gotejando que a gente vai resolver isso, gente? Não é, né? E aí eu vou chegar em um outro ponto. Que aí vocês vão entender um pouco, né? Vamos dizer que da psicologia desse marido que não ajuda, talvez um porquê que esse marido não ajuda e tentar ajudar ele a te ajudar de alguma forma, tá? Eu quero que vocês escutem o que eu estou dizendo e tragam pra si o que dá pra minha realidade. O que é que dá pra eu absorver aqui e colocar em prática?
o que eu consigo no dia a dia com meu marido, né? Porque assim, a gente vai dizer que você vai conseguir fazer igual? Não vai, gente. Casamento é igual maternidade, igual qualquer outro assunto. Não é receita de bolo. Não é receita de bolo. É sabedoria. É você interpretar e tomar pra si aquilo que você consegue praticar. E se esforçar também pra sair da zona de conforto, tá? Também tem isso. Então, eu coloquei aqui passos pra entender melhor o seu companheiro. Passos que, assim, são coisas que, ao longo do meu casamento, eu fui entendendo, estudando, vocês sabem que eu estudo tudo, estudando, entendendo, identificando que funcionava, sabe? E... Desculpa, gente. Então, esses passos que eu vou dizer a partir de agora podem ser reveladores para a tua vida. Esses passos talvez não resolvam todos os problemas do teu casamento, mas vai te fazer olhar com mais carinho e mais sabedoria para algumas situações. Então, vamos lá, preparadas? Vamos lá, passo da área. Entenda que ele tem uma carga de costumes e crenças. Às vezes você casa... Primeiro eu quero dizer, gente, eu tenho 7 anos de casamento, 12 anos de relacionamento. Sou uma pessoa observadora dos casamentos alheios desde que eu tinha 15 anos. Então, assim, eu tenho já uma historinha, né? Não tenho uma grande história, mas tenho uma historinha que eu acho que dá pra trazer algo produtivo pra vocês. Então, vamos seguir. Entendam que ele tem uma carga de costumes e crenças. Que carga, hein? Como assim? Você foi criada por um pai e uma mãe, e você tem suas manias. Você tem os hábitos que era da casa do seu pai e da sua mãe que você repete. Tem hábitos que você desenvolveu seus, claro, mas você tem muita carga, não tem? Quantas coisas você diz, minha mãe não deixava uma louça suja na pia, então não deixa também não. Ou você é traumatizada e com você lavando louça na casa da minha mãe, né? Pode ser um lado ou outro. Cada um interpreta a situação de uma maneira. Então, o seu esposo também tem. Às vezes você reclama que ele não te ajuda em casa, por exemplo. Mas a mãe dele ensinou ele tem o hábito de ir na casa da mãe dele fazer isso. A rotina dele, antes de casar, era essa. Ou ele tinha uma mãe que fazia tudo por ele. Ele tinha uma mãe que tirava a toalha do banheiro, que tirava a roupa suja do banheiro, que enxugava o vaso quando ele mijava no lugar errado. Eu tô dizendo isso como exemplo, gente. Mas 1001 situações, 1001 costumes da casa, da rotina da casa, que na sua casa era um e na casa do seu esposo era outro. E aí, uma alusão que eu acho muito interessante, inclusive mais uma dica pra vocês agora, dica de leitura, é o livro Casamento Blindado, que eles dizem assim: imagine se no casamento, os dois bonitinhos, de vestido de noiva, terno e gravata e tudo mais, uma mochila nas costas. Essa mochila nas costas é toda a carga que a pessoa vem trazendo da sua casa, do que viveu na sua vida lá atrás. E quando eu li isso, foi, assim, transformador na minha vida, porque eu não entendia. Eu vivia gotejando, eu vivia reclamando, vivia murmurando. Então, peraí, realmente, na casa dele era o hábito assim. Então, eu tenho que buscar uma forma sábia, não é brigando, não é gritando, uma forma sábia de mostrar pra ele que esse costume não é legal pra gente, que a gente tem que desenvolver os hábitos da nossa casa, vamos unir o meu e o seu, ver o que dá certo e o que não dá, entender o que não dá. Eu vivo esse dilema até hoje, tá, gente? Não tô dizendo que eu vivo na condição perfeita, não. Eu vivo esse dilema de adaptar costumes até hoje. Já são 7 anos de casamento e eu ainda vivo lutando com isso. Porque às vezes ele me cobra manias que eram da casa dele, que eu não concordo. Às vezes eu cobro coisas dele que ele também não concorda. E aí, até a gente chegar num consenso, existe um diálogo. Dias, porque a gente conversa aqui agora e não resolve, cada um vai pro seu lado, segue, daqui outro dia resolve. Uma coisa que também nós aprendemos com o passar do tempo é que não adianta tentar resolver uma coisa na mesma hora. Naquela hora não tá rolando, deixa, depois conversa. Aprenda a deixar pra depois, né? Aprende desse imediatismo de criança, de querer o doce na hora, sabe? Entende que tem coisas que é com o tempo, às vezes você precisa criar a cabeça, você precisa sair da situação pra entender melhor o outro também, tá? Então, entenda as crenças, entenda o que vem carregando com ele, entenda até traumas. E você não liga só no seu relacionamento com ele quando você tem filhos, aí aqui entra também traumas como ele foi criado, se você quer criar a criança como ele foi criado, se você quer criar a criança como você foi criado. E aí vem mais embates, e aí vem... Olha, gente, eu já fui o tipo de mulher que esperneava, chorando. A gente tem que resolver agora, Ivaildo, sabe? Eu fui esse tipo de mulher, gente. Eu já fui. Esperneava. Eu já fui a mulher que queria resolver uma situação na primeira conversa. Eu já fui, gente. Mas com o tempo eu entendi que não adiantava. Assim como quando o erro era meu, eu não melhorava na primeira conversa, eu não podia esperar isso dele, eu não podia cobrar isso dele. São duas cabeças para digerir uma informação e ver o que dá para fazer, como dá para fazer, sabe? Então a gente precisa ter essa paciência. Muito difícil, Clécio, muito difícil. É um processo de ser forjado mesmo, é um processo de aprendizagem, né? E se a gente não entender isso, a gente vai dizer, meu casamento tá fracassado. Pronto, meu casamento acabou aqui. Se você não entender que você só está passando por uma tribulação, só isso. Vai passar. Gente, passa. Se você persistir, passa. E no final eu ainda vou fazer uma reflexão sobre isso. E aí o segundo ponto. Identifique as atitudes negativas que podem estar ligadas a traumas e repetição de padrões. Quando você identifica as situações, os comportamentos do seu esposo que está ligado a isso,
você vai conseguir conversar com ele com mais sabedoria, sabe? Você vai conseguir mostrar pra ele. Não é jogando, você tá fazendo igual fulano, você tá fazendo igual seu pai, você tá fazendo igual seu avô, você tá fazendo igual fulano de tal. Não é assim. Não é com cunho julgador. É com sabedoria. É na hora certa. Não invente de conversar, querer resolver a situação com seu esposo na hora que ele tá agitado, estressado, gente. Não adianta. Então a gente precisa saber esperar quando ele tá nervoso, ó, tchau, tô indo. E quando ele tiver calmo, vem aqui, filho, vem cá, chega, vamos conversar. E aí você mostrar, olha, você percebe que quando você faz isso, você tá repetindo tal coisa que você não gostava, às vezes você viu ele criticando aquela situação, que você não achava legal. Olha, meu marido já te chamou de Jesus. Mas às vezes a gente toma uma posição de perfeição e de julgadora, achando que a gente também não tem que melhorar, né? E a gente tem que ser exemplo. A gente tem que ser exemplo também pra eles. Como é que a gente quer que eles tenham paciência com a gente se a gente não tem com eles, né? A gente sempre tem que pensar isso. Como é que você quer uma coisa que você não dá? Como é que você quer uma coisa que você não é? Então você tem que começar por você, essa mudança. Seja paciente e sábio. A mudança não vem da noite pro dia. Eu acho que, de certa forma, eu já falei aqui, né? Não é a primeira conversa que vai ser conversada, que vai ser resolvido. Seja sábio. Entenda que tudo tem um tempo. Tem coisas que você vai resolver na primeira, na segunda, na terceira conversa. Tem coisas que vai passar anos pra você resolver, tá? Eu já venci com ciúme, gente. Um ciúme tremendo. Um ciúme de qualquer rapaz que se tornasse meu amigo. Eu venci isso hoje com o marido. Nem parece que é a mesma pessoa. Com muita conversa, sabedoria e comportamento. Comportamento. Exemplo. Saber calar quando não for hora de falar. E nessa hora as feministas, né? As feministas tem que falar da hora que tá sentindo. Tem que falar sim. Tem que falar o que está sentindo, sim. Mas tem que saber a hora de falar, né? Tem que saber a hora de falar. Não adianta. Com seus pais em casa, adiantava quando sua mãe estava brigando com você, você querer discutir com ela, você querer mostrar pra ela que você estava certa. Então, começa por aí, né? É uma questão de entendimento, de maturidade. Quando você tá agitada, estressada, quando você tá estressada, adianta seu marido vir falar com você, resolve. Lugar. Você tá no meio dos amigos, no meio da família, adianta você chamar atenção. Vocês estão dizendo que tudo tem limite. Eu não sei se é com relação ao que eu tô falando, mas assim, se for com relação assim, às atitudes deles. Mas mesmo dentro do limite deles, você também não pode perder o seu. Você também não pode perder o seu limite, perder o seu domínio próprio. Entende? Vocês vão responder aqui. Isso é um sentimento. Isso é um sentimento de paz. Eu tenho que resolver aqui. É um sentimento de paz. Antes de reagir a alguma situação, o tipo de reação que você tem. Às vezes também pode ser, vamos pra casa, né? Uma reação rápida, vamos pra casa. Eu ultimamente tem sido muito minha reação, vamos embora. Você não precisa estourar ali naquela hora, desrespeitar seu marido. Mas ele não te respeitou. Não justifique o seu erro no erro do outro. Mude você primeiro. Mude o comportamento de você primeiro. Seja exemplo. É muito difícil. É muito difícil. Mas sempre que você for fazer uma reação, pense, Deus quer que eu faça um escândalo aqui. Deus quer que eu faça um escândalo aqui. Deus quer que eu crie uma situação constrangedora com meu marido aqui. Quantas vezes você já ouviu um comentário? Fulano tava no pé de guerra com ciclano, em tal festa, quando foi na outra, tava se beijando. Quantas vezes você já ouviu esse tipo de comentário? Por quê surgiu esse tipo de comentário? Porque se deixou mostrar que tava em pé de guerra na outra festa. E o mundo não precisa saber das suas discussões, das suas tribulações com seu esposo. O mundo não precisa saber. Você pode viver e chamar a atenção dele sem ser na frente das pessoas. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês que eu não li mais, tá? Vale a pena ter paciência, mas é complicado. É complicado, Kelly. É muito complicado. Eu não consigo disfarçar, eu tenho praticado mais. Eu sou sanguínea, viu? Eu sou sanguínea, Vanessa. Mas é muito exercício de domínio próprio. Muito exercício. Sabe, você ficar por dentro e engolir é domínio próprio, gente. Eu já falei sobre o fruto do espírito, né? Que são comportamentos que nós precisamos desenvolver nas situações em que nós perdemos o autocontrole. E um deles é o domínio próprio. É aprender a dominar a si mesmo, né? É muito difícil. Eu sei que é difícil, porque eu sou sanguínea também. Pra quem não entende, sanguínea é um temperamento. Eu pretendo estudar mais temperamentos pra trazer, inclusive, lives pra vocês sobre temperamentos, tá? Mas sanguínea é um temperamento explosivo, né? Daquela pessoa que esquenta o sangue na hora e quer falar na hora. E, enfim, tem muitas mais coisas a ver, mas acho que a minha quis falar assim. Nós precisamos nos dominar pra ser exemplo. Pra ele ver que você mudou. Quantas vezes você já ouviu do seu marido? Você quer que eu mude, mas você não muda, né? Não é que você tem que mudar como uma moeda de troca. Não é pra ser moeda de troca, gente. A gente deve mudar pra alcançar um nível de intimidade, de espiritualidade, de obediência a Deus. O seu casamento, ele é... Eu até coloquei aqui uma perguntinha pra gente refletir.
O alicerce do seu casamento. O que é o alicerce? O que te faz manter o seu relacionamento? É um homem? É o teu marido? É um homem pecador, imperfeito? Ou é a tua obediência ao Senhor? Ou é o teu temor ao Senhor? O que te faz te manter no casamento? Aí eu até coloquei aqui alguns motivos pra gente refletir. Refletir sem julgar, sem dedo julgador, é refletir mesmo, porque a gente sabe que muitos casamentos são baseados nisso, e a gente tem que saber o que a gente não quer pra nós, não é mesmo? Então, qual é o alicerce do teu casamento? Aí eu coloquei aqui, é essa. É o que vocês têm na intimidade, na cama. É como vocês farram e bebem e se divertem juntos. É o dinheiro. É os presentes e os mimos que ele te dá. Ou é Deus? Eu coloquei aqui exemplos. Pode ser muitos e muitos e muitos outros. A gente sabe que existem muitos e muitos e muitos outros. Então, aonde está edificado? Onde está o alicerce do teu casamento? É isso que você precisa definir. Porque às vezes a gente define o nosso casamento dar certo com apenas o humano, com apenas os comportamentos humanos, com a troca humana. Existe um limite, né? Lembrando dos limites que vocês falaram, né? Existe um limite, né, de respeito, existem muitos limites, mas eu tô falando aqui em situações rotineiras que às vezes a gente acha que é um motivo de separação. Desculpa. Então, assim, entenda o que te mantém junto. Entenda o que te mantém junto. Entenda a importância da sua obediência a Deus na sua relação, nas suas atitudes. Entenda se você achar que é algo passageiro. Entenda que os outros exemplos que eu dei são coisas passageiras. Então, se é uma coisa passageira, quando isso passar, teu casamento vai acabar. Teu casamento está baseado em quê? Então, reflete sobre isso. Sobre o lar ser um ministério. Eu coloquei no tema da live, ministério. Por que ministério? O seu lar é a sua igreja. É onde você dá exemplo, é onde você ensina, é onde você aprende, não é? Então, às vezes você quer obrigar o seu filho, por exemplo, o seu marido, a ir com você na igreja. Você quer ir para a igreja. Mas ir para a igreja é tão importante quanto viver a palavra dentro da sua casa? É? Né, gente? Então, assim, você ser exemplo, exercer o domínio próprio, a mulher sábia, gente, a mulher virtuosa. É isso que a Bíblia nos traz, que Deus nos convida a ser. Vamos atingir a perfeição? Não vamos atingir a perfeição. Mas tudo que a gente buscar e alcançar é um avanço. Tudo que a gente buscar é um avanço. Agora, se você se vestir da posição de eu sou pecadora, imperfeita e assim mesmo, você não vai sair do lugar. Como seu casamento vai evoluir, como seu casamento vai progredir, né, atingir uma paz, vamos dizer assim, se você mesmo não está disposto a mudar, você cobra do outro, mas você não está disposto a mudar. Então, se é para mudar, que seja obedecendo, obediente a Deus. Sendo obediente a Deus, você é exemplo para o seu marido, para os seus filhos, para o resto da sua família. E você ainda faz seu marido te olhar com outros olhos, porque ele pode não admitir, mas ele vai te olhar com outros olhos. Então, eu já sugeri, né, que vocês leiam Casamento Blindado. E coloquei aqui uma outra sugestão, que é o livro 5 Linguagens do Amor. Ariane, tu leu? Eu não li. Mas já vi alguns resumos, algumas coisas. E assim, me ajudou. Sem ler o livro, esse livro já me ajudou também a compreender mais os sentimentos dele. E compreender também os meus. O livro 5 Linguagens do Amor, eu vou falar aqui com minhas palavras, ele fala sobre o fato de que cada de nós se expressa o seu amor de uma maneira e gosta, né, e se sente amado de uma maneira. Então, às vezes você cobra que o seu marido seja um marido que te traz flores. Esse é o meu exemplo, tá? Eu cobro que seu marido seja um marido que te dá flores, seja um marido amoroso e tal, mas você não se pergunta se essa é a forma dele demonstrar amor. Às vezes ele tá te demonstrando amor de 1000 outras maneiras
e você não tá olhando para aquilo, você tá só tentando algo que você não tem. E ele nunca vai ser, porque não é da identidade dele ser aquilo dali. E nessa percepção de que cada um mostra amor de uma maneira, e naquela percepção que eu citei pra vocês de não comparar o que os outros maridos fazem, eu entendi que eu nem queria aquilo. Eu entendi que eu nem gosto de marido meloso que dá flores. Não é uma crítica, é a minha personalidade e o que eu gosto. E tem mulher, eu tenho uma prima que é super melosa, aquela coisa romântica e tal, de pétalas de flores, enfim, e o marido dela é super meloso. Eu digo, tu achou, teu papo é feito, mulher. É, teu papo é feito porque ele faz tudo do jeito que ela gosta. E ela gosta. Eu me abusaria no primeiro mês, sei lá, enfim. Então, porque eu sou mais prática, sabe? Eu sou mais bruta também, de certa forma. Então, assim, cada um tem sua forma de receber e de dar amor. E é o que esse livro, né, ele ensina e mostra, de certa forma. Então, eu sugiro vocês fazerem essa leitura para quem gosta de ler, 5 linguagens do amor. Quem não leu, procura um resuminho na internet. Eu acho que tem vídeo no YouTube também sobre as linguagens do amor. É interessante para você tentar entender melhor o seu esposo e entender você também, o que é que você gosta de receber, né? Às vezes você quer só porque você vê e acha bonito e tal, mas é o que você quer. Esse seria um ponto. Vamos falar sobre submissão? Ponto polêmico. O que é submissão? O que é submissão? O que é submissão? A gente vê alguns extremos sendo falados sobre submissão. Porque é a mulher que se cala, a mulher que obedece o que o marido manda. É o que a gente vê, né? Se falar muito nesses extremos. E aí, esses dias eu vi um ponto de vista e eu não lembrei onde foi pra eu poder citar, mas saiba que não é meu ponto de vista, tá? Nem de quem foi. Mas eu achei muito interessante e pelas leituras que eu já fiz, vocês sabem que eu não li a Bíblia inteira, eu não sou uma expert da Bíblia, mas assim, pelas leituras que eu já fiz, eu achei que faz muito sentido mesmo. E essa reflexão, ela falava assim, o marido, ele está numa posição superior, não é superior sobre a mulher, é uma posição de frente, à frente das coisas. Pense numa guerra, quem vai na frente? Os soldados. Depois vem os reis, os capitães, o não sei o quê. Qualquer pessoa que assistiu filme de guerra, né, já deve ter observado isso. Na guerra, quem vai à frente? Os soldados. E aí depois eu não sei a ordem, mas é que vem os reis, os capitães, enfim. Por que os soldados vão à frente? Porque eles vão pra morrer pelo rei, pra morrer pelos mais importantes. Não é assim. Os soldados também são quem trabalha mais, quem provê, né? E aí essa posição dizia o seguinte, o marido, ele representa a força bruta, ele representa o necessário, ele representa o essencial para a vida da família. E por que a mulher vem em segundo? Porque a mulher vem protegida. A mulher vem protegida por ter sua importância essencial para a família, por ter sua importância essencial para os filhos. Por que é que nós mulheres temos esse amor diferenciado, esse olhar mais sensível para as coisas? O marido tem isso? Ele não tem. Então, assim, gente, entender a diferença entre homem e mulher, não como superioridade, mas como cada um ter a sua função e o seu lugar, é libertador, porque você para com isso porque eu preciso isso, porque eu sou isso, porque ele não pode estar na minha frente disso, e não sei o quê. Um marido sábio também deixa sua mulher opinar, também deixa sua mulher negociar. Em nenhum momento bíblico, que dizem muito que a Bíblia é machista, em nenhum momento bíblico a mulher está numa posição que ela não pode trabalhar fora. Tanto é que no próprio louvor da esposa virtuosa que eu sugeri para vocês, o Provérbio 31, ele fala sobre a mulher ir vender e produzir, enfim. Em nenhum momento a mulher está nessa posição de ficar em casa só cuidando dos filhos. Mas ela tem um olhar mais especial com os filhos, com a casa. Então, é sobre isso. O seu marido é a sua linha de frente. Não é porque ele é mais importante do que você. Pelo contrário, é porque ele tá protegendo você. O marido, ele se põe nessa posição de proteção.
Mas temos que ter cuidado, porque às vezes eles se vestem nessa posição de proteção para justificar um ciúme, não é? Eles se vestem na posição de proteção para justificar algo injustificável, né? Então, tenhamos também sabedoria no que eu estou querendo dizer. Gente, para finalizar, eu já falei todos os pontinhos. Para finalizar, eu queria falar um pouco sobre o meu devocional de ontem, que me trouxe uma palavra que foi muito forte e eu acredito que faz muito sentido nesse contexto de casamento, que é a perseverança, tá? Na leitura que eu fiz, era no livro de Tiago, né? Falava sobre as tribulações também e que ao passar por uma tribulação, ao passar por uma provação, ao passar por provações, as provações nos tornam perseverantes. Ao passar por elas nos tornam perseverantes. E também nos diz que nenhuma tentação vem de Deus, mas que quando nós passamos por ela, nós estamos um passo à frente, um passo mais próximo de Deus. Por que é que após passar por uma provação a gente se sente mais forte, a gente passa a compreender melhor algumas coisas? E o que é perseverança? Por que produz perseverança? A provação. Por que produz? Perseverança, eu fui pesquisar o significado da palavra. E o significado da palavra nos diz nos dá alguns sinônimos: constância, persistência e característica de quem não desiste. Por que você passou? Porque você não desistiu. Então, persevere no seu casamento, seja constante no seu casamento, seja constante nas suas atitudes, na luta diária pelo bem do seu casamento, na sabedoria pelo bem do seu casamento e não pelo seu bem próprio. Lembra no início da live? Se desfaçam de objetivos egoístas e pensem na comunidade que é o seu lar, no seu casamento. Então, pense no geral e não só em você, mas também se entenda e se descubra dentro disso, como você pode ser feliz dentro disso. Às vezes, nós buscamos o aconselhamento, o socorro de pessoas que nós confiamos e tal, enfim, mas às vezes tem tribulações que só quem nos capacita a passar por elas é Deus. Só quem nos capacita a enfrentá-las da maneira correta é Deus. Então, quantas vezes nos momentos mais difíceis você tem se ajoelhado e orado e entregado a Ele? Quantas vezes você tem pedido sabedoria? Às vezes, muitas vezes a gente diz assim, Senhor, me dê paciência, Senhor, me dê sabedoria. Mas você parou no seu íntimo, na sua intimidade e foi dizer para Deus tudo aquilo que você sente. Você se ajoelhou, se prostrou, entendendo que só Ele pode fazer aquilo por você e entregou para Ele. Às vezes a gente tá dando murro em ponta de faca, achando que na nossa humanidade a gente vai resolver algumas coisas que só Ele resolve. Ele resolve. Por que muitas mulheres não acreditam na mudança dos seus maridos? Porque elas estão pensando no humano. E realmente o humano às vezes não tem a capacidade de mudar aquilo dali. Mas você está acreditando no poder transformador de Deus? No poder do renascimento através de Deus? É para pensar, gente. A gente precisa pensar e acreditar. E ter fé em tudo. Ontem eu postei um Reels da live passada, né? A respeito de você acreditar em você, no seu poder de transformar, né? O que for necessário de rotina com seus filhos. Mas acredite também no poder de você ser positivo, de você acreditar que Deus vai mudar. De você acreditar e não ficar gotejando, dizendo, cadê a tua mudança? Não, acredita, vai fazendo tua parte. Espera em Deus, confia nele. Ele não decepciona. Continuaremos passando dificuldades. Quando vencermos uma coisa, virá outra, virá outra e virá outra. Mas a cada etapa que você anda, você entende, poxa, cheguei até aqui. Cheguei até aqui, sério, que eu venci isso. Hoje eu olho e não acredito que eu venci esse ciúme do meu marido. Eu não acredito, minha gente. Eu não acredito. E quem convivia comigo na época sabe a função que eu vivia. Sabe a função que eu vivia. E sabe o que é mais interessante? Que quem tá de fora acha que você vive um relacionamento perfeito. Quem tá de fora muitas vezes acha, mas fulano não. Fulano é tranquilo, fulano não bebe, fulano não fuma, fulano não é de mulherada.
Às vezes, assim, as pessoas colocam perspectivas delas ou até coisas que elas acham que são os piores defeitos e acham que por isso não existem outros, que não existem outras dificuldades, que não existem outras turbulências. E não é assim. Eu fiz um vídeo aqui que eu falei um pouco mais sobre essas dificuldades. É um antigo, tá? Acho que foi em junho que eu postei. Depois vocês procuram aqui nos vídeos. Que eu falei um pouco mais sobre dificuldades que eu passei e tudo mais, que eu achei que meu casamento acabaria. Mas quem tá vindo de fora de Ariane, tu tá reclamando de quê? Ninguém sabe as tuas aflições. Então, assim, não espere que o outro humano vai resolver, que o outro humano vai te dar o conselho-chave, que eu vou te dar o conselho-chave. É você que vai se dar o conselho-chave. É você que vai interpretar tudo que eu tô dizendo aqui e vai colocar em prática aquilo que Deus colocou na sua mente, aquilo que a Ariane falou, faz sentido pra você. Deus coloca, acredita. Deus coloca, Deus transforma. E aí eu não posso finalizar essa live sem falar, eu não posso citar pessoas, mas eu conheço casamentos que viveram o fundo do poço. Que viveram o fundo do poço, situações que, se eu citasse aqui, vocês diziam, não, eu não acredito que esse casamento superou isso. E hoje vive um casamento muito bom, em paz, com Deus. E as esposas, não sei a perspectiva dos maridos, mas as esposas vivem situações que elas não sonhavam que um dia, né, chegariam naquilo dali. Sabe aquela velha história que a gente pede uma coisa e Deus sempre dá mais? Às vezes você só quer superar uma coisinha, mas aí Deus te dá mais um pouquinho. Agora você precisa acreditar, fazer a sua parte por obediência e não por moeda de troca. Eu quero ser uma esposa melhor, porque eu quero ser a esposa virtuosa desenhada na Bíblia. Eu quero buscar ser essa esposa virtuosa. Eu quero administrar meu lar com competência. E parar de ser aquela mulher que reclama. E aí eu vou abrir